Nós somos um povo que segue um livro. Nós somos chamados de cristãos. Cristãos significa seguidores de Cristo. Essa é a ideia da palavra cristãos. Seguidores de Cristo. Só que nós não seguimos a Cristo em muitas coisas. Por exemplo, nós não falamos o mesmo idioma que Jesus, quando esteve aqui na terra, falou. Nós não falamos. Nós não vestimos o mesmo estilo de roupa que Jesus, quando esteve aqui na terra, vestia. Nós não comemos o mesmo tipo de comida, aquele mesmo estilo de comida que quando Jesus esteve aqui na terra, ele comia. E vários costumes culturais da época, do lugar, do povo de Jesus, nós não fazemos igual. Então, como é que nós podemos dizer que seguimos a Cristo? Como é que nós podemos dizer que somos cristãos? Porque seguimos a Cristo naquilo que foi o ensino revelado nas Escrituras do Senhor Jesus Cristo. Então, nós seguimos a Cristo naquilo que a Escritura diz que é para seguir. Então, seguimos a Cristo, sim, apesar de, em muitos costumes culturais, nós não seguimos. E por que nós não seguimos esses costumes culturais? Por que nós não continuamos a falar o mesmo idioma que Jesus falava, a nos vestirmos com o mesmo estilo de roupa, ou a ter o mesmo tipo de alimentação? Porque não é isso que a Bíblia nos exorta. O parâmetro para medir o que devemos seguir a Cristo está nas Escrituras. Por isso que somos um povo que segue a Cristo à luz das Escrituras, à luz da Bíblia. Então nós temos um livro-texto que marca a nossa vida, que dirige a nossa vida. A nossa vida não é dirigida por um líder humano, por uma instituição. A nossa vida, por exemplo, não é dirigida por uma denominação, por uma igreja. Nós obedecemos regras e normas de igrejas a partir do momento que estas normas e regras estejam nas Escrituras, que estejam na Bíblia. Então, o padrão final é a Bíblia. Por isso que somos o povo de um livro. Nossa autoridade é Deus. Só como é que nós sabemos o que Deus quer e o que Deus não quer? Através das Escrituras. Nossa autoridade é Deus, mediada por aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia é um livro extremamente singular. Poderíamos apresentar várias evidências da singularidade da Bíblia, de como a Bíblia é distinta, mas eu quero apresentar duas. Ela é um dos livros mais antigos do mundo. Não é o mais antigo, mas é um dos mais antigos. E também é um dos mais vendidos atualmente. Quer dizer, um livro produzido há milênios atrás, ainda hoje é o livro mais vendido do mundo. A segunda é que é um livro oriental. Um livro que foi feito no Oriente Próximo, norte da África, a parte da Ásia, que é o Oriente Próximo, e a parte da Europa mais perto daquele Oriente. Mas apesar de ser um livro feito no Oriente e refletir a cultura do Oriente, foi o livro, que eu posso afirmar com certeza, que mais moldou a cultura ocidental, a cultura que nós nascemos, a cultura que nós vivemos. Um livro, então, que deixou marcas. Agora, por que esse nome Bíblia?
Esta palavra Bíblia veio para a nossa língua portuguesa da língua grega, língua na qual foi escrito o Novo Testamento. O Novo Testamento, originalmente, todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego. E essa palavra Bíblia veio para a nossa língua da língua grega. A princípio, ela se referia a um material no qual se escrevia, correspondente, não era, mas correspondente ao nosso papel. Um material feito de papiro. Papiro é uma planta. Vocês que estão acompanhando as pregações de Isaías devem lembrar que o livro de Isaías faz referência a isso, uma planta que cresce em lugares com muita água, especialmente dentro ou à margem de rios, e dessa planta se fazia um material semelhante ao nosso papel, no qual as pessoas escreviam, e se faziam também algumas chapas, podemos dizer assim, com as quais se produziam barcos, que é o que se refere ao livro de Isaías. Então, a princípio, esta palavra na língua grega se referia a esse papiro. Só que esse papiro era distribuído a partir de uma cidade chamada Biblos. E daí veio o nome Bíblia para livros ou rolos que eram escritos. Então começa com o material no qual se escrevia. Depois, por causa que o nome da cidade de onde esse material era distribuído se chamava Biblos, passou a se designar qualquer porção escrita. Então, uma carta era chamado de Biblos, um tratado era chamado de Biblos, um documento era chamado de Biblos, e os livros de então, que eram em forma de rolos, eram chamados de Biblos. No segundo século da era cristã, então há mais ou menos 1.800 anos atrás, os cristãos passaram a usar o termo para se referir ao conjunto de escritos sagrados que nós temos hoje. Então, só no segundo século da nossa era cristã, é que o termo foi utilizado para se referir ao conjunto de ensinos que nós temos. Mas, ao fazer isso, os cristãos estavam seguindo um costume que já havia no Novo Testamento. Por exemplo, em Lucas, capítulo 4, versos 17 e 21. Lucas 4. Versos 17 e 20. Vamos ler do 17 ao 21. Aqui o contexto é Jesus, no início do seu ministério, logo no início, ele, depois de batizado, ele volta à cidade onde ele havia sido criado, a cidade de Nazaré, e ali ele vai para a sinagoga. A sinagoga era o local onde os judeus faziam seus cultos. Ainda hoje é um local onde os judeus fazem os seus cultos, fazem as suas reuniões de adoração. Então era chamado de sinagoga. Então em cada cidade onde havia pelo menos mais de 10 judeus homens, eles tinham a obrigação de ter um local, construir um salão menor do que esse, dependia do tanto de judeus, mas um salão semelhante a esse, onde eles se reuniam para estudar o Antigo Testamento, para ensinar seus filhos e assim por diante. Então, ali na Palestina, na época de Jesus, cada cidade tinha sua sinagoga. E Jesus se dirigiu à sinagoga da cidade onde ele foi criado. Era o sábado, o dia do culto dos judeus, e era um costume que Jesus tinha, isso é muito interessante, que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo tendo muito conhecimento, ele frequentava as reuniões de adoração do seu povo, as reuniões públicas, ele não desprezou isso. Então, como era seu costume, diz aí o verso 16, ele foi no sábado lá para a sinagoga e foi-lhe dada a oportunidade, já que ele era reconhecido
como um mestre, como um professor, como um rabi, foi-lhe dada a oportunidade de explicar a palavra, de pregar, como eu estou fazendo aqui. E aí, no verso 17, ele diz: e lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Então você percebe duas vezes a palavra livro. Na língua em que esse texto foi originalmente escrito é a palavra biblos, de onde vem a nossa palavra Bíblia. Então já naquele tempo, no tempo em que o Novo Testamento foi escrito, os textos do Antigo Testamento eram chamados de livros, ou Bíblia. E diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que está acontecendo aqui? Então Jesus é o encarregado daquele sábado de levar a palavra. E quando ele toma o espaço, ele se levanta, havia nas sinagogas uma caixa, uma espécie de arca, uma caixa, onde ficavam os livros sagrados. Vocês já me ouviram explicar isso, mas eu vou repetir para os que não lembram ou não sabem, que os livros na época não eram impressos e encadernados como nós temos hoje. A imprensa vai surgir aí 1.500 anos mais ou menos depois desse episódio aqui, depois dele ter sido escrito. Vocês conhecem isso, né? A história da invenção da imprensa com Gutenberg, ali depois de 1500. Então não havia imprensa, os livros eram escritos à mão e eram, como eu disse, escritos em rolos, né? Em pergaminhos, em papiros, em forma de rolo, que normalmente, quando eram rolos grandes, como era o caso do livro de Isaías, o livro de Isaías é um rolo, até hoje existe manuscritos do livro de Isaías daquela época e de antes daquela época, são de 17 metros de comprimento, certo? Então, a pessoa tinha dois pedaços de madeira que eram enrolados. Então, conforme ela puxava um, ela ia abrindo, depois ela completava com outro. Então, havia na caixa da sinagoga os livros do Antigo Testamento, todos em forma de rolos. Aí o assistente vai, ele era o encarregado, certo? Então, seria como se hoje nós não tivéssemos Bíblia como nós temos aqui. Você tem no seu celular, você tem impressa aí, Bíblia de tudo quanto é jeito, né? Não havia isso. Se alguém, só se fosse muito rico, ele teria 1, 2, 3 exemplares de livros da Bíblia, não completo o Antigo Testamento. Mas na sinagoga tinha, lá dentro daquela caixa, daquela arca tinha. E o assistente vai lá, não era todo mundo que tinha acesso, porque era algo muito valioso, custava muito caro. Então o assistente ia abrir a caixa, ele pegou o rolo, deu para Jesus. Jesus, então, desenrola e abre nesse texto aqui do profeta Isaías, certo? Depois que Jesus lê, ele devolve o rolo para o assistente guarda. E Jesus se assenta. Por quê? Porque naquele tempo, não só na sinagoga, mas nas escolas de modo geral, o expositor, o professor, não ficava como hoje em pé, e as pessoas que ouviam assentadas. Não. Todo mundo ficava assentado. Inclusive a pessoa que estava falando, né? Se nós estivéssemos naquela época, haveria uma cadeira aqui em cima, eu estaria assentado e explicando a palavra assentado e não em pé. A leitura da Bíblia era feita em pé, em respeito à Bíblia. Mas a explicação dela, o professor se assentava. Você lembra uma expressão que Jesus diz?
que muitos se assentam na cadeira de Moisés. O que significa essa cadeira de Moisés? Nós temos essa expressão no mundo acadêmico. Cadeira de português, cadeira de matemática, não temos? Temos essa expressão. É a cátedra, né? O professor daquela matéria. Então, cadeira de Moisés se referia exatamente à pessoa encarregada de explicar a lei de Moisés, explicar a palavra de Deus. E isso era feito assentado. Por isso a expressão cadeira de Moisés. Então, Jesus se assenta e todo mundo fica olhando para ele. Olhando para ele por quê? Porque está esperando uma explicação. Ele leu o texto, agora a gente espera que o Senhor explique o texto. O Senhor escolheu esse texto para ler. Agora explique. E a explicação de Jesus é muito simples. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então Jesus chama aquele texto de escritura e diz que ela estava se cumprindo. Em Jesus, Deus começou a cumprir as promessas que ele havia feito no Antigo Testamento. As promessas do envio do Messias, do envio daquele que completaria a revelação iniciada no Antigo Testamento e executaria o plano redentor, o plano salvador de Deus. Aquele que seria ungido pelo Espírito. E da palavra ungir vem o termo Cristo ou Messias, isto é, ungido. Então Jesus diz, o Espírito do Senhor, lendo o que Isaías havia profetizado 700 anos atrás. O Espírito do Senhor me ungiu, me escolheu e me capacitou. Essa era a ideia de ungir. Alguém que é separado por Deus, porque foi escolhido por Deus, e então é habilitado, é capacitado por Deus para cumprir uma missão. A missão era evangelizar, proclamar as boas notícias de Deus, a boa mensagem de Deus aos pobres. Pobres não apenas pobres no sentido economicamente falando, mas pobres no sentido de que se consideram carentes, se consideram pobres e que admitem que precisam de Deus, que precisam da graça de Deus. Essa é a ideia bíblica de pobreza. Não é falta de recursos financeiros apenas, mas é o reconhecimento de que eu posso até ter muito, mas eu ainda sou pobre diante das minhas necessidades espirituais, diante daquilo que eu preciso de Deus. Então, a boa mensagem de Deus aos pobres, que é o quê? A mensagem de que Deus está agindo para salvar, para resgatar. Também enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Que cativos são esses? Cativos espiritualmente falando, as pessoas como eu e você, que antes do encontro com Cristo estivemos presas, cativas dos nossos pecados, dos nossos desejos egoístas, cativos então de um estilo de vida que nos levava para longe de Deus, que pensávamos ser liberdade, mas de fato era cativeiro, era escravidão. E essa libertação vem como? Através do Senhor Jesus Cristo. Ele é o enviado de Deus, como ele mesmo vai dizer, que invadiu a casa do valente, que invadiu o mundo dominado por Satanás e resgatou e libertou deste mundo as pessoas, como Paulo vai dizer, libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E restauração da vista aos cegos. Novamente, cegos não apenas cegos fisicamente, mas cegos para enxergar a realidade da vida, para perceber o que de fato é a vida, para olhar para a vida e ver o que é a realidade. E aí, nesse sentido, nós todos somos cegos, nós não conseguimos enxergar o que de fato vale a pena na vida, o que de fato é a vida. E Jesus veio para nos iluminar, para abrir nossos olhos para aquilo que é de fato a vida.
e pôr em liberdade os oprimidos, as pessoas opressas. Como ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pessoas opressas, né? Opressas muitas vezes pelos seus sentimentos e atitudes de ansiedade, de pânico, de depressão, de vaidade, de orgulho, tudo aquilo que nos oprime, nos tolhe, nos impede de ser aquilo para o qual Deus nos criou e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esta expressão, ano aceitável do Senhor, também vem lá do Antigo Testamento, já que Jesus está citando, e se referia ao ano do jubileu. Agora, o ano do jubileu simbolizava uma verdade eterna. O que era o ano do jubileu? O ano do jubileu, descrito lá no livro de Levítico, era o 50º ano de um ciclo, certo? Então, o povo tinha 7 ciclos de 7 anos, dando 49 anos. Por quê? A cada 7º ano, eles tinham que deixar a terra descansar. Eles viviam da agricultura. A Bíblia é ecológica. Você fica surpreso quando você vê as leis do Antigo Testamento e percebe o tanto de regulamentos com respeito à ecologia, cuidar da terra. E esse é um. Você deveria, então, lavrar a terra 6 anos, mas no 7º você tinha que deixar a terra descansar, se renovar. Era o 7º ano, certo? Renovar. E no 49º, depois de um período de 7 períodos de 7, eram 2 anos. Era o 49º, que era o 7º daquele 7º período, e mais o 50º ano. E nesse 50º ano tinha outras coisas que deviam fazer. A Bíblia também tinha regras para impedir acúmulos de riquezas e excessiva pobreza. Está tudo na Bíblia, que as pessoas não seguem, mas está lá. Então, quando o povo de Israel entrou na terra prometida, foi dividido um pedaço de terra para cada família, né, para eles plantarem. Lembra, a economia era agrária, era da agricultura. Mas, como sempre acontece, como é do gênero humano, teriam pessoas que eram mais produtivas, que eram mais trabalhadoras, que eram mais empreendedoras e que a sua terra produziu. E houve pessoas que não eram tão trabalhadoras assim, que não eram tão empreendedoras, ou até motivos de doença, e a sua terra não produziu. E aquela pessoa se endividou. E ela se endividou e precisou vender a terra para outra pessoa para poder ter recursos, para se manter. Aí ela vendeu a terra. Pronto, agora ela ficou sem um meio de produção, sem um meio de se manter. A cada 50 anos, aquela terra voltava para aquela família. Era como se assim, a cada geração há um nivelamento para que todo mundo tenha a chance de começar de novo. Para que os filhos daquele homem que talvez enfrentou problemas e não pôde manter a sua propriedade, aqueles filhos dele tivessem a chance. Pronto, agora é com a gente. Agora a gente recomeça. Então, no ano do jubileu, voltava a terra. No ano do jubileu também as dívidas eram canceladas. Então, a pessoa que tinha pego o empréstimo, ele ia pagando. Aí no ano do jubileu, pá, zerou, você não deve mais nada. Esse ano do jubileu era um símbolo da eternidade, do novo céu e nova terra. Era como se Deus dissesse, nós estamos experimentando um pouquinho daquilo que um dia vai ser pleno, vai ser na terra inteira. Então, quando Jesus vem e diz, e apregoar o ano aceitável do Senhor, Jesus está dizendo, eu fui ungido por Deus, enviado por Deus, para dar início à proclamação de que o reino de Deus está chegando. Que o dia que o Senhor vai intervir nesse mundo, para colocar as coisas em ordens, esse dia está chegando. Se você ler esta passagem lá no livro de Isaías, você vai perceber que Jesus interrompe ela no meio, certo? Porque a seguir ela vai falar sobre o juízo de Deus. Naquela primeira vinda de Jesus,
Ele não veio para trazer o juízo. Isso ainda vai acontecer. Ele veio para anunciar que o reino de Deus está aqui. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros cuja primeira parte fala desta promessa de Deus agir na criação e restaurar a criação. E a segunda parte fala do cumprimento desta promessa através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia é dividida em duas partes, que são Antigo Testamento e Novo Testamento. A palavra testamento, no sentido em que ela foi originalmente usada, significa aliança ou pacto. Então nós temos a antiga aliança e a nova aliança. Então o Antigo Testamento são os livros, ou podemos até dizer, os documentos que regem a antiga aliança. Aquela aliança que Deus fez com o povo de Israel, prometendo a nova aliança. Abra aí para Êxodo 24. Êxodo 24, nós vamos ler os versos 4, 7 e 8, colocando vocês dentro do contexto aqui, certo? Então, esse capítulo está narrando aquele episódio, depois de Deus ter usado Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, há uns 2 meses eles caminham e chegam no Monte Sinai. E aí eles param ali no Monte Sinai, ali eles vão ficar mais ou menos 1 ano ali, que é quando Deus formaliza esta aliança. Deus faz uma aliança com aquele povo. Deus dá os seus mandamentos e no capítulo 24 nós vamos ter a cerimônia de aceitação da aliança. Então veja no verso 4, que diz, vamos ler o 3 e o 4. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, faremos. Então Moisés ouviu as palavras de Deus. Aí ele foi para o povo e disse: olha, Deus disse isso, 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 disse que é para a gente fazer isso, isso e isso. Aí o povo disse: pois a gente aceita. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Ah, é? Então vai ter uma aliança aqui. Vai ter um pacto. Aí, verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E tendo levantado-se pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então nós vamos ter uma aliança. Então nós vamos ter um documento. Um documento que registra esta aliança. E Moisés então escreve as palavras de Deus. Aí ele diz: nós vamos ter uma cerimônia que garanta que uma aliança foi feita. Aí ele oferece holocaustos, certo? Ele traz então animais e oferece holocaustos. Verso 6. No holocausto, lembra que o sangue do animal era aparado, era recolhido. Aí ele toma metade do sangue, coloca em bacia. A outra metade ele asperge naquele altar que ele havia edificado. Aí verso 7. E tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Pronto. Quando ele disse: olha, Deus disse isso, o povo disse isso, pois eu vou botar no papel, viu? Tô aí. Olha, aqui para vocês terem certeza que eu botei no papel o mesmo que eu falei. Aí ele leu o que estava no papel. Aí o povo de novo disse o quê? Tudo o que falou o Senhor nós faremos. Aí Moisés, verso 8, toma o restante do sangue e asperge no povo.
E diz: eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então, aquela aliança foi selada com sangue. O que significa uma aliança selada com sangue? Significa o seguinte: que se eu não cumprir a aliança, eu devo morrer. Entende? Dar o meu sangue. E note que Moisés aspergiu o sangue no altar e aspergiu o sangue no povo. Deus e o povo entraram em aliança. É como se Deus, irmãos, e Hebreus vai falar isso depois, como se Deus estivesse dizendo: olha, se eu não cumprir a minha parte, eu morro. Só que Deus sempre cumpre a sua parte. E quando o povo diz: pois tudo que o Senhor falou faremos, o povo estava dizendo sim. Pois então nós vamos selar isso com sangue. Moisés asperge. E esta aliança foi registrada num livro. O livro da aliança. Ali começou a Bíblia. A Bíblia começa com esse livro da aliança. Antes tem as 10 pedras, aliás, as 10 palavras escritas em 2 placas de pedras pelo dedo de Deus, mas tudo que estava naquelas 10 palavras foi incorporado ao livro da aliança. E se você lê todo o livro dos 5 primeiros livros, de Gênesis até Deuteronômio, chegando lá em Deuteronômio, você vai ver essa repetição. Este é o livro das palavras, da aliança que o Senhor fez com vocês. Então, tudo aquilo era o livro da aliança. Os profetas vão interpretando essa aliança à luz das revelações que Deus traz para ele e compõem também este livro da aliança. Então, o Antigo Testamento é o registro da antiga aliança, através daquela aliança antiga, que o livro de Hebreus vai chamar de primeira aliança. Abra aí em Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. E se você voltar um pouquinho nos versos 16 e 17, ele usa a palavra testamento, que é a mesma palavra ali, aliança, certo? Aí no Hebreus 9, verso 18. Pois que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e dos bodes, com água e lã tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só sobre o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual o Senhor prescreveu para vós outros. Pergunta, para ver se você está prestando atenção mesmo. O livro de Hebreus está se referindo a qual texto do Antigo Testamento? O texto que nós lemos antes, o texto de Êxodo. Aquele texto que Moisés, o livro de Hebreus aqui está dizendo, ó, lembrem o que Moisés fez. Ele fez isso. Porque toda a aliança feita com Deus deve ser sancionada com sangue, incluindo a primeira aliança. Nem a primeira aliança deixou de ser sancionada ali com sangue, ela foi sancionada com sangue. E aí ele diz, e Moisés então aspergiu sangue, ele acrescenta um detalhe, não só sobre o povo, mas sobre o livro. Então, o que nós chamamos de Antigo Testamento é o livro da Antiga Aliança, que nos mostram os documentos que Deus ordenou, os livros que Deus ordenou, que declaravam a antiga aliança. A antiga aliança era a promessa para a nova aliança, era o preparo para a nova aliança. Esses livros, de Gênesis até Malaquias, foram escritos em torno de 1450 a.C. até mais ou menos 450 também antes de Cristo. Então, 1000 anos foi o período que esses livros do Antigo Testamento foram escritos.
E o Novo Testamento é chamado de Novo Testamento porque nos traz os documentos, os registros, os livros da Nova Aliança. Quando eu estava lendo, quando nós lemos lá em Êxodo e lemos aqui em Hebreus, as palavras de Moisés, esse é o sangue da aliança. O que você lembrou? Você que é acostumado a frequentar uma igreja, o que você lembrou? Das palavras de Jesus no dia que ele instituiu a ceia. Lembra o que ele disse? Esse é o sangue da nova aliança. Ele repete as palavras de Moisés, só que acrescentando nova. Aquela aliança que Deus fez com o povo através de Moisés foi a primeira aliança, que convencionou se chamar de antiga aliança, ou velha aliança. Mas agora temos a nova aliança. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25, exatamente aquele texto que sempre que a gente celebra a ceia, a gente lê. E ele repete as palavras de Jesus, 1 Coríntios 11, verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Jesus está dizendo, houve uma aliança, selada com sangue de animais. Deus agora está fazendo uma nova aliança, que ele já havia prometido lá no Antigo Testamento. Jeremias, Ezequiel, falam dessa nova aliança. Essa nova aliança não será selada com sangue de animais, Jesus diz, mas será selada com o meu próprio sangue. Aqui, irmãos, nós temos, Deus cumpriu sua parte da aliança. O homem não cumpriu. Então, o que deveria acontecer com o homem, o ser humano que não cumpriu? O que deveria acontecer? Morrer, porque a aliança foi selada com sangue. Aí ele envia o filho dele, Deus, que nascendo da Virgem Maria, assume a nossa humanidade. Torna-se ser humano. E no lugar do ser humano, derrama o seu sangue. Ele paga o débito da aliança. Agora, a aliança é selada, não com mais sangue de animais, mas sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que a gente celebra a ceia, é uma comemoração, uma lembrança disso. Que se nós temos vida e vida eterna, é por causa da vida que Jesus derramou, do sangue que ele derramou, selando a nova aliança. Por isso que não há repetição de sacrifícios. O livro de Hebreus vai deixar isso. Lá na antiga aliança, o povo tinha que estar continuamente oferecendo animais, continuamente derramando sangue de animais. Por quê? Os animais são finitos. Pagam o pecado de hoje. Mas em Jesus, Deus e homem se unem, finito e infinito, e pagam o preço do nosso pecado. De modo que qualquer pessoa que reconheça, Deus, eu quebrei a aliança contigo, eu pequei, eu tenho te desobedecido, e eu mereço a morte, eu mereço a condenação eterna, porque eu te desobedeci. Mas eu aceito a nova aliança. Eu aceito o sacrifício que teu filho fez na cruz. Essa pessoa é perdoada. Perdoada porque o sacrifício de Cristo paga os seus pecados. E esta é a nova aliança, que Jesus então, inclusive no texto de Marcos, ele vai dizer, o sangue da nova aliança dado em favor de
muitos. O sangue da nova aliança, que serve para muitos, para aqueles então que se curvam diante dele e aceitam a nova aliança. Então, o Novo Testamento nos traz os livros que regem a nova aliança. Esses livros foram escritos em torno do ano 40 até um pouco mais do ano 90 depois de Cristo. Aí um período de pouco mais de 50 anos foram escritos esses livros que vão de Mateus até Apocalipse. Mas foi também somente no segundo século que os cristãos passaram a chamar a primeira parte de Antiga Aliança e a segunda parte de Nova Aliança, certo? Os livros da primeira parte de Antiga Aliança e os livros da segunda parte de Nova Aliança. Vindo para o português, ficou Antigo Testamento e Novo Testamento. Agora, a Bíblia também é chamada de Sagradas Escrituras. A própria Bíblia se chama assim, abra em Romanos capítulo 1, versos 1 e 2. Romanos 1, versos 1 e 2. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. A gente poderia acrescentar o verso 3, com respeito a seu filho. Então vamos explicar, Paulo está escrevendo uma carta para a igreja em Roma, naquela época, anos 50 e pouco mais ou menos da era cristã. Paulo estava na cidade de Corinto, em sua terceira viagem missionária, e ele então pretende visitar a cidade de Roma, os irmãos em Roma, que ele nunca tinha visitado, e ele escreve essa carta preparando o caminho. Eu não conheço vocês, vocês não me conhecem, eu conheço alguns de vocês aí, mas não conheço todos vocês. E eu quero ir aí, porque eu quero ter o apoio de vocês, para daí eu ir pregar lá na Espanha, né? Paulo diz, aqui eu já preguei em tudo quanto é canto, mas eu quero ir aí para Roma, para daí vocês me ajudarem, vocês me darem apoio, para eu ir levar o Evangelho para os lugares onde ele ainda não era pregado. E naquela época, ainda não tinha chegado até os limites ocidentais da Europa, Portugal e Espanha. Então ele diz, eu quero ir para lá. Mas, para que vocês não me apoiem cegamente, já que vocês não me conhecem, eu vou escrever, estou escrevendo essa carta, e explicando para vocês qual é o Evangelho que eu prego. Qual é a minha doutrina? Eu não quero chegar aí sem que vocês me conheçam e simplesmente eu chegar aí pedindo apoio sem vocês saberem o que é que eu prego. Então, Paulo escreve esta carta para mostrar para aqueles irmãos, esse é o Evangelho que eu prego. E é o Evangelho que eu quero pregar lá na Espanha. Então, se vocês pregam esse mesmo Evangelho, eu peço que vocês me apoiem para que eu chegue lá na Espanha. Mais ou menos, em poucas palavras, é o objetivo. Aí ele fala desse Evangelho, que ele foi separado para o Evangelho. A palavra Evangelho é boa notícia, boa mensagem. E sendo Evangelho de Deus, é a boa mensagem de Deus para o ser humano. A boa nova, a boa notícia de Deus para as pessoas. E qual é essa boa notícia? A nova aliança, que em Cristo, Deus selou uma nova aliança, enviou Jesus Cristo para apregoar o ano aceitável do Senhor, para abrir os olhos dos cegos. Esse é o Evangelho. Cristo veio trazendo a salvação, trazendo a libertação, trazendo o perdão dos pecados através da nova aliança. Então ele diz, o Evangelho. Agora, esse Evangelho foi, presta atenção no verso 2, outrora, lá no passado, prometido por Deus. Deus prometeu, através de quem? Dos profetas. Onde? Nas Sagradas Escrituras. O que Paulo crê? Ele está se referindo ao Antigo Testamento. Ele crê que o Antigo Testamento era a palavra de Deus, a promessa de Deus,
o evangelho prometido por Deus através dos profetas e registrado nas Escrituras. Então Paulo via aquele registro, aquilo que estava escrito, como a promessa de Deus, através de homens, através dos profetas, mas é a promessa de Deus. É aí que está o evangelho. Pregar o evangelho é pregar a Bíblia. Pregar o evangelho é explicar a Bíblia, as Sagradas Escrituras. O evangelho não é palavra de homem. O evangelho não é o que eu penso que é verdade, o que eu acho que é verdade, o que aconteceu na minha vida. Não! Evangelho é Bíblia. Evangelho é o que está registrado nas Escrituras. Isto é evangelho. Modifica a vida, transforma a vida, cria bons sentimentos. Mas isso é resultado do evangelho. Evangelho é Bíblia. Evangelho é a promessa de Deus. Por isso que toda igreja cristã, toda igreja evangélica, tem que ter a Bíblia como livro, texto. Livro que dirige sua vida. Livro que determina e delimita sua pregação, seu ensino. É Bíblia. Porque a Bíblia é o evangelho. A palavra de Deus. A promessa de Deus, dada através dos profetas, registrada então nas Escrituras. Lá em Romanos mesmo, 16, sim, só completando aqui, e esse evangelho é com respeito ao seu filho, que ele vai explorar mais, veio segundo a carne, foi designado. Mas o evangelho está na Bíblia, mas ele fala de uma pessoa, gente, Jesus Cristo. O evangelho não fala de igreja, o evangelho não fala de denominação. O evangelho fala de Cristo. O centro do evangelho é Cristo. Não existe evangelho sem Cristo. Não existe evangelho que não proclame Cristo, que não anuncie o Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro do evangelho. Paulo diz, o evangelho é a respeito de Jesus. Ele trata de Jesus Cristo. Isso muda a vida. Isso cria implicações para os costumes. Tudo isso acontece. Mas o centro é Cristo. A gente deve lembrar disso. Certo? Porque isso está na essência do nosso nome cristão. Por que a gente vem à igreja? Por causa de Cristo. Ele mandou. Estão entendendo? Por que a gente deve tomar certos cuidados no nosso falar? Por quê? Por causa de Cristo. Por que a gente deve tomar cuidado no nosso vestir? Por causa de quê? De Cristo. Não é porque a igreja, ou o pastor, ou a sociedade. Cristão não se rege por isso. Cristão se rege por Cristo. Qualquer resposta que você der, que você não puder enraizá-la a Jesus Cristo, através das Escrituras, você deve verificar se é mesmo evangelho. Porque todo o nosso comportamento deve ser enraizado à luz de Cristo. Ok? Por que nós, por exemplo, estamos seguindo o protocolo estabelecido pelo governo para o Covid? Vocês estão obedecendo o governo? Estamos. Estamos obedecendo o governo porque Jesus ensinou que naquilo que não fere o evangelho eu tenho que obedecer o governo, é Cristo. Vocês estão entendendo? Lembra aquela vez que Jesus tinha que pagar um imposto? Vocês estão lembrados? Então tinha que pagar o imposto. Aí Jesus pergunta para Pedro, Pedro, rapaz, você acha isso justo? Não era justo. Mas Jesus disse, para a gente não criar problemas, vai lá, pesca lá um peixe, e dentro do peixe vai estar o dinheiro, paga o meu imposto e o teu. Estão entendendo? Por que a gente faz isso? Não é se concorda ou se não concorda, a ideia não é essa. A ideia é que Jesus deu exemplo. Jesus deu exemplo. Mas eu estou dizendo isso, é uma aplicação apenas para mostrar que como cristãos eu tenho que justificar meu comportamento
não à luz do que eu gosto. Ah, é que eu gosto, é que eu não gosto, é que eu acho certo, é que eu não acho certo. Isso não é palavra de cristão. Palavra de cristão é porque essa é a vontade do Cristo que eu sigo, que foi expressa nas Escrituras. Essa é a resposta do cristão. É assim que a gente deve se treinar. Tanto para nós mesmos, para justificar nossos comportamentos para nós mesmos. Por que você age assim, rapaz? Porque Jesus ensinou e eu sigo a Jesus. Ponto. Ok? Se a pessoa concorda ou não concorda, se acha feio ou bonito, isso é problema dela. Nosso problema é com Cristo. Esse é o nosso problema. É com Ele. Seguir a Ele. Porque senão vamos parar de ficar chamando a gente mesmo de cristão. Cristão é quem segue a Cristo, ok? O Evangelho tem a ver com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa mensagem está nas Escrituras. Mas em Romanos 16, 26, ela é chamada de Escrituras proféticas. E por quê? Sim, Sagrada Escritura, eu esqueci de explicar. Sagrada é a mesma palavra santo, é a mesma palavra. Escritura santa. Santa em que sentido? Em que nesse livro aqui, nesse exemplar aqui, tem algum poder, que se eu tocar nele, eu toquei na Bíblia, agora eu tenho poder. Ou se eu deixar ele aberto lá no Salmo 91, vai espantar os males da minha casa. É nesse sentido que é santo? Não, isso não é mágica, viu? Isso não é mágica. Santo é no sentido de que é distinto, separado, singular. Não tem outro igual. É como Deus, nós estamos estudando em Isaías, que Deus é santo. O que Isaías quis dizer quando falou santo, santo, santo? Está acima de tudo, não tem igual, é Ele, só Ele. Mesma coisa. Santo no sentido de que é um livro incomparável. Escritura sagrada, escritura santa, não tem outra igual. Um livro singular. Agora, ele só faz efeito se eu obedecer. Eu ter ele lá aberto, eu memorizar um bocado de texto, eu ouvir a pregação e achar bonito. Puxa, que coisa bonita. Eu gostei disso aí, gente. Viu? É mesmo que ir num show e aplaudir o cantor, porque ele cantou bem. Inclusive, a própria Bíblia diz isso lá em Ezequiel, certo? Que você ouvir a Bíblia, bonito, rapaz, gostei, bem explicado, está aí, eu gostei disso. E não aplicar na sua vida, Ezequiel diz, é a mesma coisa de assistir um show do cantor, e o cantor cantou bem, você aplaudiu e tudo, isso aí não fez nada. O poder da Escritura está na obediência, está na prática, está em ouvir e obedecer. Esse é o poder da palavra, ok? Ela opera em nossa vida através da obediência. Ok. Mas lá 16, 26. E que agora, e novamente ele está falando do Evangelho, gente. Vou ler o 25 para colocar vocês dentro do contexto. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Escritura profética. Essa escritura profética também trata do Evangelho. É a mesma escritura sagrada. E por que ela é chamada de profética? Porque Deus usou os profetas para escrevê-la. Então, ela é profética porque Deus usou os profetas para escrevê-la. E essa escritura, concluindo, 2 Timóteo, vamos rapidamente apenas, 14 a 17. Essa carta foi a última carta que a gente tem notícia, escrita pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu para o seu assistente, podemos dizer assim, auxiliar mais querido, né?
que ele criou como um filho. E ele diz para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. 2 Timóteo 3, lendo a partir do 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. No contexto aqui, desde o capítulo 3, início, Paulo vem dizendo: olha, Timóteo, deixa eu dizer para você, nos últimos dias, os tempos serão difíceis. A palavra difíceis aí, traduzida como difíceis, quer dizer ferozes, furiosos. Timóteo, se prepara, porque o que vem por aí não é fácil, não. Certo? O crente não é para estar surpreso com o que acontece com o mundo, não. Porque já está na Bíblia. Esses últimos dias, Timóteo, serão furiosos, serão ferozes. E aí ele passa a descrever por quê. E não é por conta da pandemia, de terremoto, é por conta dos homens, as pessoas que serão egoístas, avarentas, jactanciosas. O maior problema do mundo é o ser humano. Poderia ser a solução, mas é o maior problema. Depois que ele descreve isso, que o maior problema então é esse, ele tem dois porém. Tu, porém, no verso 10, ó Timóteo, vai ser assim, mas você deve ser diferente. Você deve ser diferente. Aí ele diz nos versos 10 a 12, você viu o meu exemplo. E agora, nos versos 14 a 17, ele fala da Escritura. Os últimos dias, Timóteo, serão furiosos. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Os tempos furiosos exigem que a gente siga os ensinos antigos. Permanece naquilo que aprendeste. Não tem que inventar nada novo, não, Timóteo. Os tempos podem até ser diferentes, mas você não tem que inventar nada novo. Permanece naquilo que você aprendeu, que você foi inteirado. Sabendo de quem foi que você aprendeu. Você sabe de quem foi que você aprendeu. E a gente pode pensar em três pessoas. O próprio Paulo, que foi um professor de Timóteo, e a avó e a mãe de Timóteo, certo? Que Timóteo vai agora acrescentar no próximo verso. Desde a infância, Timóteo. Desde a infância, desde que tu era menino, que você sabe as sagradas letras, o que está escrito. E Paulo não conheceu Timóteo menino. Quando Paulo conheceu Timóteo, ele já era jovem. Então, como foi que, como menino, Paulo aprendeu a palavra, ou Timóteo, desculpe, aprendeu a palavra? Foi numa escola dominical de uma igreja? Foi assim? Foi como? Ele diz, a avó, Paulo diz no início dessa carta, a avó e a mãe. O que nós podemos deduzir daqui? Que o ensino das Escrituras deve começar cedo para as crianças. Não, isso deixa aí, quando ele crescer, ele escolhe o caminho dele. Isso é engano, engano satânico. Viu? Se você deixar seu filho crescer para ele escolher o caminho dele, você sabe qual o caminho que ele vai escolher? O caminho que você escolheria, ou que você escolheu depois de grande, foi qual? Antes do Espírito Santo atuar na sua vida, foi qual? Quando a gente é deixado para a gente mesmo escolher, quais escolhas a gente faz? Erradas, é isso? Desde a infância. Desde a infância. Tua avó, tua mãe te ensinaram as sagradas letras.
E você que é pai, você que é mãe, e você que é avô e você que é avó. Ok? Qual é a sua responsabilidade? Quanto aos seus filhos e netos, qual é? Ensinar as sagradas letras. Ensinar as sagradas. Não, eu levo ele na escola. Durante a semana eu não digo nada, mas no domingo eu levo ele lá para a escola dominical. Aí você espera que 30 minutos na escola dominical, com uma professora ou um professor que ele vê a única vez, que ele nem conhece direito quem é, vai compensar todo o ensino que teve durante a semana todinha? Faz lógica. É você em casa. É você lá em casa. Pai, mãe, avô, avó. Ah, mas o meu marido. Sabia que o pai de Timóteo também não era fiel a Deus? Não era crente? E a responsabilidade então ficou para quem? Para a mãe e para a avó. Se você, mãe, se sente sozinha, meu marido não me ajuda, ele nem se importa muito, ele nem quer saber dos meninos, ele só se preocupa em botar comida dentro da casa e pronto. Agradeça a Deus, coloque isso nas mãos de Deus e assuma a responsabilidade. Você, certo? Lembre, não é um castigo, é um privilégio que Deus está lhe dando. Ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, não veja como um castigo, meu Deus, que coisa. Veja como um privilégio de você ser o primeiro, a primeira a evangelizar seu filho. Alguns pais delegam esse privilégio, passa para ao pastor da igreja, para o professor, mas é um privilégio seu, aceite como um privilégio seu, certo? Então, desde a infância você sabe as sagradas letras que pode fazer o que com você, Timóteo? O que Paulo diz aí? Que pode fazer o quê? Tornar-te sábio para ser um grande profissional. Tornar-te sábio para enriquecer na vida. É isso? Tornar-te sábio para quê? Salvação pela fé em Cristo Jesus. Você quer que o seu filho seja salvo? Você quer que o seu neto seja salvo? Você tem que fazer o quê? Ensinar a Bíblia. Pronto. Colocar ele em contato com as sagradas letras. É isso. É isso que você tem que fazer. Se você ama seu filho ou ama seu neto, e eu creio que você ama, você vai querer que ele seja salvo. E como é que eu faço isso? Coloque ele em contato com as sagradas letras. Coloque ele em contato com as santas escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí ele continua, porque toda escritura é o quê? Inspirada. A palavra inspirada quer dizer insuflada, soprada. Toda escritura foi soprada por Deus. Ela veio de Deus. Por isso que ela tem esse poder de salvar. Porque não é palavra de homem. Se fosse minha palavra ou sua palavra, não salvaria ninguém. É de Deus. Por isso que ela pode salvar. Toda escritura é inspirada por Deus, mas é o que mais? Útil. Útil. Penso eu, irmãos, que aqui está o nosso problema. Eu penso que aqui está o nosso problema. Não, é melhor que o meu filho se dedique a aprender outras coisas. Serão mais úteis na vida ele aprender isso, aprender aquilo, aprender a fazer isso, aprender aquilo. Vai dar mais futuro para ele. Eu acho que o nosso problema não é tanto aprender que a Bíblia crer que a Bíblia é inspirada, é crer que a Bíblia é útil. Útil, serve para a vida. A Bíblia serve para a vida. Ela é útil. É útil para o ensino, para a repreensão, que é o chamar a atenção. Ei, fulano, tu está errado. E como é que você sabe que eu estou errado? Está aqui na Bíblia. Ó. O que você está fazendo não é o que a Bíblia diz. Você está errado. Para a correção. E qual é o certo? Pronto, o certo é esse aqui. Está aqui na Bíblia. Ela diz que é isso, correção. E para educação na justiça. E o que é isso? É o hábito de continuar no certo. Aqui nós temos os 4 passos de um ensino bem feito. Ensina, fala. Quando a pessoa faz errado, está ensinando o aluno lá a tocar. Ó, toca assim, pega os saques assim, toca assim. Aí ele bota o dedo errado, aí você diz, isso aí está errado.
E como é que eu faço certo? É assim, aí você está corrigindo. Aí você fica olhando ele treinar e treinar e treinar. Isso aí é educar na justiça. É ajudar ele a formar o hábito. Estão entendendo? O professor de educação física, o aluno está lá, aí ele está fazendo o exercício errado. Isso aí ensinou, é o certo. Só que ele não prestou muita atenção, começou a fazer errado. Você chama a atenção, repreensão. Não é desse jeito não, está errado. E como é? Aí você faz certo, corrige. E aí você fica olhando para ver se ele adquire o hábito de fazer certo. Educação, ensino, repreensão, correção e educação, que essa última palavra é disciplina. Disciplina na justiça. De formar o hábito. E o que é que faz isso no nosso caso? A Bíblia. Ela é útil para isso. Quando você for corrigir seu filho, você está errado. E não está errado só porque papai e mamãe, porque eu mando. Não, porque papai e mamãe mandam. Não está errado porque está na Bíblia, que isso não é para fazer. É Deus que está dizendo, papai e mamãe são apenas instrumentos de Deus, que estão dizendo para você que não é para ser desse jeito. E como é que é para ser? Olha aqui o que Deus diz, olha aqui o que Ele ensinou, está na Bíblia. E você começa a acompanhar para ele fazer daquilo um hábito na vida. Disciplinar-se na justiça. E aí termina o texto dizendo o quê? A fim de que todo homem de Deus seja o quê? Perfeito, íntegro. Não é perfeito no sentido de absolutamente sem defeito, mas íntegro. Que ele viva aquilo que ele fale. É a ideia aí. Íntegro. E aperfeiçoado para toda boa obra. Esse é o caminho. Esse é o caminho para criar filho. Esse é o caminho para doutrinar uma igreja. Esse é o caminho. Não tem novidade. É isso. O mundo pode estar correndo atrás de novidade. Quer coisa nova. Quer inovação. A igreja de Cristo não tem novidade, não. E a igreja de Cristo não tem novidade. Primeiro, porque a palavra não mudou, como o pastor Júnior deixou claro hoje pela manhã. E porque o meu coração e o seu coração ainda é igualzinho o coração de Noé, de Abraão. Estão entendendo? É igualzinho. Mudou não. É o mesmo coração rebelde, que se não for a palavra de Deus vai ficar longe de Deus. Precisamos das Escrituras. Essa igreja tem que ensinar as Escrituras. Esse é o Evangelho. Você tem que aprender e viver as Escrituras. Em sua casa, para seus filhos e netos, você tem que ensinar as Escrituras. Se você não ensina as Escrituras, não espere uma mágica. Por que o mundo está corrompido? Porque não conhece as Escrituras. Pronto. Então, Escrituras. Amém.